29 de março, meditação no Café com Deus Pai. E a mensagem de hoje é sobre confiança. O tema é apenas confie. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18 na NVT, que significa Nova Versão Transformadora. Acredito que uma das frases mais ouvidas nos dias de hoje é: a vida não está fácil para ninguém. É bem verdade que estamos passando por tempos desafiadores, não só em nosso país, mas também em todo o planeta. O mundo está constantemente em guerra. Podemos ver que os dias são maus, mas, mesmo em meio a esse cenário, eu e você não devemos permitir que as circunstâncias exteriores dirijam nossa vida. No texto que lemos, o profeta Abacuque mostra toda a sua confiança em Deus, pois o tempo em que ele estava vivendo era difícil e turbulento. Mas ele afirma que, mesmo em meio à pior das circunstâncias, sua confiança no Senhor é inabalável. E a fé desse homem deve constranger e inspirar o nosso coração nos dias de hoje. Quantas vezes desanimamos e até pensamos em desistir? Nos deparamos com problemas e oposições, não é verdade? Mas o fato é que nossa confiança deve estar inteiramente em Deus Pai, porque, ainda que nada saia conforme o planejado ou que nossas expectativas sejam frustradas, Deus continua no controle e tem o melhor para cada um de nós. Por isso, nossa alegria e esperança devem estar nele. Ainda que você esteja enfrentando circunstâncias contrárias, não tema, simplesmente creia. Deus Pai está no controle de todas as coisas e tem o melhor reservado para você. Apenas seja fiel e confie plenamente. Em Deuteronômio 31, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus nunca desampara ou abandona seus filhos. Neste dia, apegue-se a esta promessa. Tire seus olhos da terra, dos seus problemas e volte-os totalmente para os céus. Aqui na mensagem de hoje é sobre confiança. O título da mensagem é Apenas Confie. Lendo mais uma vez o texto do profeta Abacuque, Abacuque disse isso: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, a frase é: o dia mau não dura para sempre, mas o amor e a bondade de Deus, sim. Lendo mais uma vez: o dia mau não dura para sempre, mas o amor e a bondade de Deus, sim. O amor e a bondade de Deus duram para sempre. Lendo essa frase, eu me lembro do Salmo 30, no versículo 5. Lá está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi Davi que escreveu o Salmo 30 falando isso. E nesse dia, a leitura bíblica é o Salmo 32. E a palavra-chave é confiança. Tenha confiança em Deus. A mensagem de hoje
fala a respeito disso, sobre confiança. Muitas pessoas vivem assistindo os noticiários, que trazem cada vez mais notícias ruins. Recomenda-se que você pare de ficar assistindo muito às notícias e que você dedique mais tempo falando com Deus a respeito das circunstâncias que estão acontecendo à sua volta. Isso vai trazer mais paz, vai trazer mais confiança em você e certamente quando você coloca as suas causas nas mãos dele, ele toma para ele e ele dá a resposta que você precisa. O mundo à sua volta pode passar por situações difíceis, mas quando você deposita sua confiança absolutamente em Deus, é Deus que abre portas e mostra caminhos que levam você para aquilo que você precisa. Um texto que vamos ler sobre confiança em Deus é 1 Reis, capítulo 17. Nesse capítulo 17 de 1 Reis, nós vemos o que aconteceu com um profeta chamado Elias. Vamos ler essa história que nos fala sobre confiança em Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel e Elias era o profeta de Deus. Então Elias veio até o rei de Israel, que era Acabe, e disse: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: 9. Levanta-te e vai a Sarepta. Sarepta era uma cidade vizinha, que é de Sidom, e habita ali, que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. 11. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Essa expressão vive o Senhor que eles falavam significava assim: olha, por Deus do céu. Era uma forma de dizer assim: o que o que eu estou dizendo para você é verdade. Então vive o Senhor, por Deus do céu, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. 13. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias.
16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. 17. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. 18. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? 19. E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. 20. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. 23. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. 24. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse texto, como nós acabamos de ler, nos mostra 3 milagres. O profeta Elias foi até Israel e disse para o rei: Não vai chover aqui nessa terra durante 3 anos e 6 meses, e vai ser conforme a palavra que eu estou dizendo, porque o Senhor está determinando isso. E ele disse isso para o rei Acabe, e o texto bíblico, se você ler os textos dos capítulos seguintes, mostra que a terra de Israel ficou durante 3 anos e 6 meses sem chuvas. Mas Deus disse para o profeta Elias: Vá para o ribeiro de Querite. Ele foi para o ribeiro de Querite e os corvos traziam pão e carne para ele, de manhã e de noite. O que essa história nos ensina? Os corvos são animais de rapina. Eles vêm para pegar, eles nunca vêm para entregar. Quando Deus está com você, Deus faz que aconteçam milagres. Deus faz com que aquelas pessoas que viriam para tirar, venham trazer para você. A segunda lição é que depois que o ribeiro de Querite se secou, porque não havia chuva, então, não havendo chuva, os ribeiros começaram a se secar. Deus disse para ele assim: Agora você sai daqui e vai para Sarepta. Ele foi para a cidade de Sarepta e ele chegou na casa de uma viúva. E a viúva, como nós lemos aqui na história, tinha um filho e ela estava indo buscar um pouco de água para preparar 2 cavacos, que era para preparar o pão para ela e para o filho dela. E era a última porção de farinha que ela tinha. Ela ia comer e ela disse para o homem de Deus: Nós vamos comer e depois vamos aguardar a nossa morte. E o homem de Deus disse para ela assim: Faz conforme o que você falou, mas tire primeiro um pequeno pedaço, faça um pequeno bolo para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. O que isso significa? Quando nós estamos passando por dificuldades, nós devemos lembrar primeiramente de Deus. O profeta Elias aqui simboliza Deus. Deus estava dizendo: separa um pouco primeiro para mim, depois você faz para você e para o teu filho. Ela foi e fez conforme o homem de Deus mandou. Ela separou um bolo e entregou para ele. Então ele lançou uma palavra: a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não se secará. E o que aconteceu? Segundo a palavra de Deus, acontecia uma multiplicação da farinha e do azeite por muitos dias. E eles comeram
E isso foi o milagre que Deus operou na vida daquela família onde o profeta, que era o homem de Deus, estava. E por último, um certo dia o filho dela morreu. Então aquela mulher ficou desesperada e ela disse para aquele homem de Deus assim, aqui no versículo 18, lendo aqui no topo da tela. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Você veio na minha casa para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho. Então o profeta Elias disse para ela: Me dá aqui o teu filho. E ele foi, orou por 3 vezes sobre o corpo do menino, pedindo que a alma do menino voltasse. E a alma do menino voltou, porque aquele homem pediu para que Deus operasse esse sinal. Nesse capítulo de 1 Reis 17, nós vemos um capítulo que nos fala sobre confiança em Deus. O profeta Elias era um homem que tinha relacionamento com Deus e ele andou na sua confiança com Deus. Quando Deus disse para ele: Diga para o rei, não vai chover por 3 anos e 6 meses. Ele declarou para o rei e aquela palavra aconteceu, mas o próprio Deus guiou o profeta Elias para que bebesse água do ribeiro de Querite e enviou corvos para sustentá-lo com pão e carne durante o período em que o ribeiro ainda tinha água. Quando a água se secou, Deus mandou ele ir para Sarepta. Lá em Sarepta ainda havia água, mas aquela casa que o sustentou era de uma viúva. Deus poderia ter mandado ele para a casa de um homem rico, para a casa de alguém que tivesse riquezas para sustentá-lo, mas Deus mandou ele para a casa de uma viúva que não tinha recursos econômicos para sustentá-lo. Mas Deus queria fazer um milagre, que o profeta Elias dissesse: Pela palavra do Senhor, não faltará a farinha e nem o azeite aqui. E foi pela palavra do Senhor que aquela viúva se sustentou e sustentou o profeta Elias. E por último, Deus permitiu que aquele filho morresse. Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam para mostrar a sua glória. Então aquele menino morreu para que o profeta Elias orasse por ele, para que a vida dele voltasse, para que acontecesse isso que está escrito no último versículo. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus quer fazer com que a palavra dele na sua boca seja verdadeira. Elias tinha uma característica: ele confiava plenamente no Senhor. E por ele confiar plenamente no Senhor, ele não teve medo quando Deus disse para ele: Diga para o rei que não vai chover. Ele disse: Não vai chover. E ele não se preocupou. Ele não ficou desesperado pensando: Meu Deus, se não vai chover, o que vai acontecer comigo? Ele simplesmente declarou: Não vai chover. E não houve chuva por 3 anos e 6 meses. E ele ficou sempre na confiança em Deus. E estando Elias na confiança em Deus, Deus o orientou 3 vezes. A primeira vez, disse para ele ir para o ribeiro de Querite, e ele simplesmente foi. E Deus preparou os corvos para trazerem o pão e a carne para ele. Depois que se secou o ribeiro, ele não ficou desesperado. Deus disse para ele: Vai para Sarepta. Ele simplesmente mudou de cidade. Foi para Sarepta e Deus disse: Entra na casa da viúva. Elias não colocou a mão na cabeça e pensou: Meu Deus, vou ficar na casa de uma viúva? Uma viúva não tem condições de me sustentar. Ele entrou na casa e Deus deu a ordem para que ele falasse para que ela trouxesse um pouco da farinha, e ele assim fez e abençoou aquela casa. E aquela casa teve prosperidade. Por último, quando o filho da mulher morreu, Elias também não colocou a mão na cabeça e disse: Meu Deus, agora o menino morreu.
Ele foi e falou com Deus: Senhor, o Senhor veio para trazer a morte para essa mulher? E Deus o trouxe com graça e força para que ele orasse pelo menino, para que o menino tornasse a viver. Então a mulher disse: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que a palavra do Senhor na tua boca seja verdade. Confie no Senhor, tenha confiança no Senhor. Deus abençoe a sua vida hoje grandemente, com confiança e certeza. A bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre todos os que confiam nele. Não importa as circunstâncias à sua volta, apenas confie, como disse a mensagem de hoje.